Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43. Olha só, meus irmãos, eu gosto muito do livro de Isaías, porque ele é chamado de mini-bíblia. A Bíblia são 66 livros, e Isaías são 66 capítulos. Na Bíblia toda são 39 livros do Velho Testamento. E em Isaías são 39 capítulos que falam mais das coisas do Velho Testamento. Na Bíblia são 27 livros do Novo Testamento. Em Isaías são 27 capítulos que falam sobre profecias do Messias que haveria de vir 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías foi um homem que Deus levantou para levar uma mensagem de esperança no meio de um povo que estava perdido, um povo que estava no escuro. Então ele falou que Deus iria levantar um Salvador. Olha só, Isaías 53 é um clássico, que fala sobre a crucificação de Jesus, por exemplo. Isaías 43, nós vamos ler somente o versículo 19. Todos acharam? Isaías 43, versículo 19. Diz assim a minha tradução: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Isaías 43, ele vai falar especialmente da quebra de um jugo, da quebra de alguém que vivia oprimido, da quebra de alguém que vivia numa filosofia de vida escrava de uma ideia rotineira e oprimida. E Deus está falando ali do próprio Israel, porque Israel estava debaixo de julgos pesados. Olha só, Deus está falando em Isaías 43, usando o profeta, para falar também, especialmente sobre a regeneração que ele estava dando para esse povo, quando esse povo começou a se voltar para ele. Deus está falando aqui de um período de opressão que Israel vivia, mas que Deus iria os indenizar, que Deus iria dar o controle, dar a vida para eles. Deus, presta bem atenção, Deus permitiu algo que educou Israel num período de rebeldia deles. Algo que tratou principalmente sobre o orgulho de Israel. O cativeiro babilônico foi algo terrível. Para você ter uma ideia, as moças, elas foram violentadas, os moços tiveram um dos olhos vazados para poderem trabalhar como escravos, mas não poderem irem para a batalha, levantarem-se e unirem para a batalha contra a Babilônia. Babilônia, Nabucodonosor, foi o primeiro rei dos reis, porque ele escravizava povos, mas ele não tirava a cultura daqueles povos, mas ele permitia com que aqueles povos pagassem tributos para eles, e somava junto. Foi o primeiro rei de reis. Olha que interessante isso. Israel não conseguia sair debaixo desse jugo, estava difícil, mas Deus havia lançado uma profecia. Por que Deus permitiu que Israel passasse por esse jugo pesado? Esse tempo atrás eu vi acho que é um meme aquilo, um menino falando bem assim: meu Deus, por que eu estou chorando? Por que eu estou passando por essa situação? Daí na outra figurinha ele chorando, dando risada: lembrei. Lembrei. Porque na verdade Deus permite algumas situações para nos educar. E Deus permitiu uma situação para Israel, porque Israel levantou um orgulho por várias vezes contra o próprio Deus. E Deus chamou isso de idolatria. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais você verá que Israel caiu em idolatria novamente. Nunca mais. Deus tratou o orgulho deles. Por isso, Deus está prometendo, mesmo no deserto que eles estão, um caminho novo. Porque deserto é um lugar que a pessoa fica perdida. E ainda tem miragem. Mas Deus está prometendo para eles, que no meio daquela situação, Deus estava abrindo um caminho. E Deus também, no meio da situação, Ele estava prometendo rios no ermo. Ermo significa um lugar desabitado. Ermo significa um lugar sem vida. E Deus estava prometendo vida, trazer vida para aquele lugar. Porque aonde tem rio, tem vida.
Onde tem água, tem vida. Tudo que o homem procura fora daqui do planeta Terra é água em outro lugar, em outro mundo, porque se tiver água, tem vida. Amém? Deus promete direção e vida. E a primeira batalha que o povo de Israel tem que enfrentar não é uma batalha de espada. A primeira batalha que eles têm que enfrentar não é uma batalha de cavaleiros, não é uma batalha dinâmica desse tipo. A primeira batalha que Israel tem que enfrentar diante de uma promessa é uma batalha mental. Meu irmão, esses 2 últimos anos para nós foi uma batalha mental, não é verdade? Olha, eu vou mais longe, nos 4 últimos anos, quase, ninguém aguenta mais ouvir falar de política. Mas é uma necessidade. A gente tem que se envolver. Nesses 2 últimos anos, ninguém aguenta mais ouvir falar de estatísticas de Covid. E como se não bastasse, todo mundo aqui conhece alguém, tem alguém próximo que faleceu de Covid. Ou conheceu alguém, ou quase morreu, ou ficou muito debilitado. Todos nós conhecemos alguém. E o que aconteceu depois dessa situação toda? A nossa mente ficou muito atribulada. A gente ficou muito cansado. A gente ficou muito desgastado. E às vezes parece que as coisas na vida já não têm mais o mesmo sabor. Os relacionamentos, depois daquele desgaste todo, parece que vem uma opressão. E dezembro é o lugar que, principalmente pastores, pessoas que vão cuidar da mente, ajudar na mente, ou espiritual, psicólogos, psiquiatras, eles vão trabalhar 12 meses em um mês. Porque parece, lógico que é força de expressão que eu estou falando, parece que uma classe demoníaca é liberada só em dezembro. Porque o que se fala de queda de entorpecentes, para quem tem um problema de ser adicto, o que se fala de tentativa de suicídio, o que se fala de separação de casamentos, ou abandono de lares, ou tantas coisas, é impressionante em dezembro como isso acontece. Já não bastasse tudo o que aconteceu nesse tempo, mas sabe o que é interessante? Que o campo de batalha é aqui, ó. A nossa mente é espiritual. O campo de batalha é impressionante como é aqui. E às vezes você vai num lugar que a pessoa vive numa simplicidade absurda de vida. Absurda. Você vai em lugares que a pessoa ela tem uma limitação física, ela tem uma limitação relacional, financeira absurda. E aquela pessoa é animada, é cheia de vida, sorri pela fé. E olha, é um ânimo. Agora você vai em lugares que a pessoa tem toda a família ao redor. Dia dos pais, dia das mães, Natal, tem toda a família ao redor. Uma condição financeira que a pessoa não precisa assar carne, não precisa, contrata alguém para fazer isso. Tem muita coisa. Mas o pai, no dia dos pais, o pai se tranca no quarto, emburrada com todo mundo. A mãe, aqueles barracos terríveis. Aquela situação tenebrosa, aquela falta, aquela ausência de Deus ali. O que é isso, pastor? É aqui, ó. Onde que Deus quer entrar? Quando a Bíblia fala coração, não é esse órgão aqui, não. Ela está falando sobre a nossa mente. Aqui é o campo de batalha espiritual. Aqui é onde Satanás quer dominar. Aqui é onde o Senhor Jesus quer ir estendendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é presente, e Ele quer estender o reino de Deus aqui, ó, a forma como Jesus pensa, o ângulo em que Ele olha, Deus quer estender os céus aqui. Primeira batalha que o povo de Israel teve que enfrentar, para que entendesse ou aceitasse as promessas de Deus, foi aqui, ó, porque eles estavam no meio de uma situação difícil. Se você vencer na sua mente, meu irmão, você vencerá na sua vida. Se você perder na sua mente, você vai perder na sua vida. Quando puder gerenciar a sua mente, você poderá gerenciar a sua vida. Você conhece pessoas que vivem um jugo pesado por outras pessoas? Conhece ou não? Parece que a pessoa não consegue se libertar daquela dependência emocional, não consegue se libertar, às vezes, de situações pesadíssimas, e um manipulador ou uma manipuladora vai trabalhando em cima da culpa de alguém, consegue convencer aquela pessoa de alguma culpa.
ou de uma auto-misericórdia. Aí fica aquela codependência, não, se eu me afastar, não, se eu precisa muito, ou eu sou culpado por isso. As principais batalhas estão na sua mente. Você ganha ou perde, começando por aqui. Começando por aqui. Antigamente, pessoas aí acima de 40 anos, principalmente, o sonho é o seguinte: não vejo a hora de eu crescer e casar. Não vejo a hora de eu crescer e casar. Eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter meus filhos, eu quero ter meus netos, é isso aí. A geração que estão tentando entorpecer e destruir é sobre esses valores. É sobre isso que eu estou falando. Está tentando relativizar tudo. Mas antigamente tudo era Deus. Exageradamente era Deus. Daí depois vem uma geração que tenta equilibrar. Não, calma aí, tem coisa que não tem nada a ver, né? Tem coisa que realmente é coisa eu que tenho que... Aí depois agora vem uma geração que é perigoso. Uma geração perigosa. Porque daí tudo é relativo e nada é Deus. E o campo de batalha, como eu falo, é aqui. E a pessoa, quando ela não tem essa referência de Deus, ela não tem referência de vida, o coração vira um deserto, e parece que a pessoa está perdendo tempo dentro de uma igreja, dentro do ministério, as coisas perdem o sentido, o louvor perde o sentido, perde o senso de missão, perde o objetivo de vida. E a pessoa pensa assim: por que eu tenho que enfrentar? Por que eu tenho que suportar? Não! E vive a favor do prazer próprio, da satisfação própria, mas nunca consegue estar satisfeito, nunca consegue estar feliz de verdade. Sabe por quê? Porque sem essa ligação com Deus, você não tem esperança. Você não consegue entender a promessa de Deus. Deus vai fazer o melhor amanhã. Eu preciso resistir hoje. Deus entra em lugares que eu não consigo entrar. Deus, ele pode endurecer o coração, pode amolecer o coração de alguém. Deus pode se revelar àquela pessoa e trazer entendimento, trazer arrependimento, trazer uma nova direção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar na minha posição com Ele, porque Ele vai abrir portas onde eu não enxergo, Ele vai cavar poços onde eu não estava vendo água, Ele vai trazer vida. Primeiro campo de batalha é aqui. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: parem de se amoldar a esse mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Amém? Marcelo é bonito, mas eu quero que você olhe para mim aqui. Ó, começou uma batalha no campo mental aqui. Sem agitação. Eu vou repetir para você o versículo. Parem de se amoldar a esse mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Amém? E eu preciso pontuar para você 3 coisas das quais a nossa mente precisa. Repita comigo: 3 coisas que eu preciso alimentar a minha mente todos os dias. Primeira coisa que eu preciso para a minha mente: sua mente precisa de um foco. Sua mente precisa de um foco. A nossa mente precisa de um foco. Você precisa se concentrar em algo que esteja no seu futuro. Porque quando a pessoa está se concentrando em algo que está no seu passado, ela não vai conseguir projetar o futuro e vai fazer do seu presente uma tragédia, porque nunca vai conseguir viver o presente. Está aqui e está pensando: por que foi isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Ah, meu Deus, tudo que passou, quem passou, o que foi? E nunca consegue desfrutar o presente. Vai num parque, olha para cá, por favor. Vai num parque, chega no parque, daquela respiração, que sai aquela legião de demônio, né? Por que fulano não está aqui? Por que não sei o quê? Em vez de estar aproveitando, não é? Alguém pagou um cruzeiro para você. Alguém pagou, sabe quem gostaria de estar aqui? A gente pode ter um momento, a gente pode naturalmente isso, mas estou dizendo que tem pessoas que ficam travadas lá atrás, e você precisa olhar para frente. O próprio apóstolo Paulo, que passou por tantas situações, ele fala: eu prossigo para o alvo, para as coisas que vão vir.
Meu irmão, você quer ter uma mente saudável e vencedora para 2022, por mais que aconteceu o que aconteceu lá atrás, você precisa ter um foco. Você precisa se concentrar em algo que esteja no seu futuro, porque a sua mente, a nossa mente, ela é dividida em duas partes. Eu não estou falando de cérebro, eu estou falando de mente, alma. Ela é dividida em duas partes. Primeiro, memória, que é o nosso passado. Segundo, a imaginação, que projeta o nosso futuro. Então a nossa mente é dividida em duas partes: memória e imaginação. Memória projeta o passado, imaginação projeta o futuro. Deus, olha que interessante isso. Deus, Ele nos dá fotos do amanhã. Fotos do amanhã. Para que você não regresse e se deteriorize pelo passado. Então Ele nos dá fotos do amanhã. Eu sempre digo isso para vocês, quando eu estava namorando a Gleice, um dia nós fomos lá no Shopping Estação, eu tinha 15 anos, ela também, e a gente passou por uma vitrine e viu ali na vitrine um casal de idoso, ali, ele careca, de óculos, e ela tricotando, e eu falei para ela, olha nós aí, ó, daqui a alguns anos, falei para ela, porque lá na frente eu já olhava isso, Você precisa ter um foco, aí você consegue passar pelas batalhas diárias, você está entendendo? Amém? É isso aí. Então Deus dá fotos do amanhã. Em Isaías 43:19, Deus diz que faria uma coisa nova. Sempre se lembre que a sua mente precisa de foco. Precisa de foco. O que é novo nos energiza. Não é verdade? O que é novo nos energiza, nos empolga. Comprar algo, aprender com algo, receber algo, um projeto novo. Aí você conhece pessoas de 70 e poucos anos, a gente chama-se de um espírito jovem, sempre animado, sempre desse jeito. Aí você conhece alguém, às vezes, de 16 anos, não vejo a hora de me aposentar. Não é verdade? Você conhece gente nova, às vezes, que pensa, e começa a pensar, eu não tenho prazer em viver essa vida. Mas eu conheci pessoas que já estavam enfermos, já estavam nos limites e não queria dormir, porque falou assim, se eu dormir eu vou morrer. Gente de idade que quer continuar aproveitando a família, quer continuar aproveitando a vida, que vive o momento com importância, porque o que é novo nos traz energia, projeto. Deus mesmo nos prometeu um coração novo, isso é, uma mente nova. Ele mesmo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você precisa entender que Deus é criador. Você precisa de uma foto nova do seu futuro. Por isso, quando Deus fala com você, Ele coloca uma foto nova no seu futuro. Toda vez que Deus fala com a gente, Ele coloca uma foto nova no seu futuro. Olha o nosso projeto de vida aí, Gênesis 15:5 também. Gênesis 15:5, Abraão, olha para as estrelas, assim serão os seus filhos em número, Abraão. Olha a areia do mar, Abraão, pois assim serão os seus descendentes. Isso é, Deus mostrou uma foto do futuro de Abraão, e ele não tinha filho, e a mulher dele era estéril, mas Deus mostrou uma foto do futuro de Abraão. Você está entendendo? Você consegue olhar à tua frente, você consegue ver uma foto que Deus projetou para você do futuro? Então está faltando você se ligar com Deus, porque você está vendo fotos só do passado, e você está projetando um futuro, eu não consigo sem aquilo, sem aquele, sem aquela, por que a minha vida é assim? Porque bola para frente, não é um versículo, mas dessa forma, mas a Bíblia diz para você, ter uma expectativa sobre aquele que há de vir, aquele que faz novo, uma expectativa sobre aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aquele que nos indeniza.
Quem aqui já foi roubado alguma vez? Levanta a mão. Furtado, roubado. Olha só. Na hora você fica assustado. Provavelmente quem é roubado, a mão armada, alguma coisa, você fica assustado, daqui a pouco um alívio e daqui a pouco uma revolta. Estou pagando o celular ainda? Camarada levou? Estou pagando. Como o gaúcho fala, o gaúcho raiz, né? Ele não fala muito, ele só balbuceia. Mais ou menos assim. Mas o cristão, ele tem um pensamento assim: Deus vai me indenizar, Deus vai me abençoar. Ai de quem mexeu comigo, que Deus derrame graça, porque Deus vai abrir as portas. Isso é, tem uma ideia de cuidado de Deus, tem uma paz que o mundo não consegue dar. Então é importantíssimo você olhar lá na frente. A imagem que está na sua mente controla o seu comportamento hoje. Eu vou repetir: a imagem que está na sua mente controla o seu comportamento hoje. A pessoa tem uma imagem de algo ruim que aconteceu, vai ficar ansiosa, vai ficar ansioso, e fica, e tem, não, dá impressão, uma sensação ruim, dá impressão que isso, ai meu Deus do céu. Agora a pessoa, já reparou a pessoa que ela teve uma notícia boa, ela chega em qualquer lugar, parece que nenhum clima pesado afeta ele, afeta ela. Mas já reparou aquelas pessoas que levam aquele clima pesado para onde estão? Você até pensa que é você. Aquelas pessoas que parece que chegam no ambiente, tem uma nuvem escura em cima da cabeça, chovendo, dando raio, e a pessoa chega com um temperamento pesado, com a cara emburrada, e daqui a pouco você vê a pessoa sozinha assim, aquele jeito. Aí, como eu sou uma pessoa muito piadista, muito brincalhão e coisa e tal, eu chego e já falo, mas eu vejo a camisa da pessoa, às vezes já tiro sarro de alguma coisa, você tem intimidade, né? E às vezes a pessoa não fala nada, não olha nada, às vezes dá uma patada, às vezes vira e sai, coisa e tal, eu penso, eu não devia ter falado aquilo. Poxa vida, devia ter feito. Mas pensa comigo, bola para frente, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, né? Às vezes a pessoa dormiu de calça jeans, né? Não se virou direito à noite, né? Se embolou no suspensório, eu não sei o que pode ter acontecido. Mas algumas pessoas conseguem deixar o clima pesado, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Por quê, pastor? Porque a imagem da sua mente controla o comportamento. Controla o comportamento. Você sempre age como a pessoa que você pensa que você é. Você sempre age como a pessoa que você pensa que você é. Já viu aquelas pessoas que ficam falando, mas eu sou uma burra mesmo? Não fale isso. Mas eu sou muito atrapalhado mesmo. Mas eu sou muito fraquinho da cabeça mesmo. Não fique falando esse tipo de besteira, não. Não fique, não. É muita gente que fala isso. Por favor. E olha que interessante, por isso, a primeira coisa que Deus faz, antes de abençoá-lo, é revelar a imagem que Ele tem de você. Deus quer consertar essa imagem, porque Ele criou você. E Ele quer mudar essa imagem. Conhece pessoas que não se valorizam? Porque não existe gente feia, existe gente mal cuidada. Você conhece pessoas que não se valorizam? Nas suas escolhas, naquilo que vai fazer? Conhece? Tem um monte de gente assim, tá? Então, quando Deus, Ele quer, antes de Deus abençoar você, Ele quer mostrar para você como que Ele te enxerga. Tá? Então, o filho mais novo, da família mais simples da tribo de Israel, ele se escondeu no canto de um lagar. Lagar era um buraco na rocha onde se pisava a uva. Só que ele estava ali malhando trigo, ele estava escondido dos medianitas, ele estava ali oprimido, ele estava ali escondido, com medo. Mas Deus chega para ele através de um anjo, e Deus fala para ele, Gideão, homem corajoso e homem de valor. Olha Deus consertando a imagem. E aí, ele questionou Deus. Eu? Não, eu não. E aí Deus fala assim, é você mesmo, homem muito corajoso e homem de valor. Em outras palavras, Deus está falando, cara, você vai enfrentar um exército de 27 mil pessoas com 300 homens. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Jeremias, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Jeremias diz, mas como, Senhor? Eu não passo de uma criança.
Eu não sei nem falar direito. Olha para mim, eu não sei nem falar direito, Senhor. E Deus fala: não diga que você é uma criança, porque eu estou fazendo de você um profeta. Eu criei você para ser um profeta. É o que Deus fala para ele. Trabalhando na imagem dele. É importante você conhecer Deus e saber como Ele te vê. Porque senão, alguém que é opressor, opressora, alguém que é distorcido da vida, vive falando para você: você sempre é relaxado, você sempre é isso, você sempre é não sei o quê, você não merece tal coisa, você sempre. É importante você conhecer Deus e saber como Ele te vê. Seu autorretrato determina a sua conduta, o seu foco. Seu autorretrato determina a sua conduta, o seu foco. Isso é muito importante, porque Deus me fez assim. E é muito importante eu entender que eu não preciso usar um decote aqui. É muito importante eu entender que eu não preciso ficar apelando para uma questão sexual para eu chamar a atenção de pessoas. É muito importante eu entender que eu não preciso comprar a atenção de pessoas. É muito importante eu entender que eu tenho o meu valor, e quem foi o primeiro que deu valor para mim foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém. Você tem um foco? Porque para a tua mente ser saudável, você precisa ter um foco. Tá? Segundo ponto, para a sua mente ser saudável. A sua mente, ela precisa de instrução. Instrução. Então, eu preciso projetar alguma coisa, eu preciso ter ideia, mas eu preciso de instrução. Meu irmão, a nossa mente é um imã emocional. A gente precisa de informações para verificar. A gente precisa de opinião. A gente precisa fugir da rotina. Então a nossa mente é um imã emocional. Nós precisamos evoluir. Por isso, quando você chega em casa, não vejo a hora de chegar em casa e ler um livro. Não vejo a hora de chegar em casa e assistir aquele filme. Eu não vejo. Isso é aprender, escutar, ser envolvido. Por isso que a gente lê caixa de cereal, shampoo que está escrito atrás, bula de remédio. Por isso que a gente fica lá nas redes sociais procurando coisas, procurando instrução. Tá vendo como não é importante, como é importante não ficar tomando refrigerante? Tá vendo? Eu sabia o que dá pedra do rim? Isso aqui causa, ou para o cabelo faz bem. Isso aqui esmagrece. Já viu? Uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem. E a gente fica nesse redemoinho de coisa. Quer saber? Eu vou morrer feliz, eu vou comer ovo. Então, a nossa mente precisa, a nossa mente está desesperadamente procurando informações, procurando instruções novas para se viver. Tanto é que quando você começa a assistir alguma coisa, já escutei isso aí, já assisti isso aí de novo, já sei como é que é isso aí, de novo, mais uma vez, você já se desinteressa. Mas quando é algo novo, que você, é isso aí, essa é a instrução que eu preciso. Você paga o preço de tudo, você está entendendo? Tá? Então você é capaz de sentar-se às vezes com uma pessoa que você não gosta, só para ter uma instrução que você precisa. Pastor, é verdade, eu não vou com a tua cara. Eu não gosto muito de você. E você é capaz de sentar para ouvir, às vezes, alguém que você não gosta, para ter a instrução que precisa. Algo que você necessita pode estar oculto em alguém que você considere desagradável, às vezes, mas que tem a instrução que você precisa. Meu irmão, nesse projeto de vida, você precisa de instruções para você alcançar. Eu vou falar uma coisa para você, eu odeio cálculo. Desde a escola eu odeio matemática. Eu não gosto disso, não gosto. Mas você acha que eu vou estar na administração de alguma coisa, família, igreja, outros lugares, sem cálculo? Eu preciso achar um jeito, eu preciso achar uma forma, eu preciso de instrução para resolver algo. Você está entendendo? Amém? Amém? Então, nesse projeto de vida, você quer comprar um carro, mas aí,
não fez reserva nenhuma, não sabe o que vai comprar, acaba comprando um carro que já tem um nome, que só o nome já desvaloriza ele. Um carro que as pessoas falam que foi o capeta que inventou, que ali tem o sinal da besta, né? A maldição daquele carro, já viu ou não? Que o guincho pega aquele carro, daqui a pouco estoura o guincho, e o guincho é levado por outro guincho com o carro em cima, e o guincho de baixo pega fogo. Você já deve estar sabendo qual carro que eu estou falando, por quê? Porque pegou fama. Que para você trocar o óleo daquele carro, meu irmão, você tem que fazer um culto de ação de graça a Deus, né? Você tem que repreender o demônio, tá? Tem que trazer um óleo lá do Afeganistão, porque é especial, que não sei. Mas a pessoa quer comprar um carro, mas tá barato, eu quero isso aqui. Tá barato, eu quero isso aqui. Aí você vai ver, como diz o pastor Rogério, que a rapadura, ela é doce, mas não é mole. Não é? Então, meu irmão, você precisa de um plano econômico, você precisa controlar o seu temperamento, para não perder tudo que você conquistou por um momento, por uma situação. Você conhece gente que chega muito longe? Esse tempo atrás eu cheguei numa distribuidora, e eu sei que naquela distribuidora tem o melhor carvão. Aquela marca é o melhor, porque carvão bom não é carvão de Baracatinga. Carvão bom é um carvão de eucalipto. Tem gente que anda apagando fogo com carvão de Baracatinga. E eu vou comprar aquele carvão. Quando eu cheguei lá, eu falei, não tem o carvão? Fui em outro lugar que eu sei que tem. Não tem o carvão? Fui buscar instrução. O que está acontecendo? Perguntei para a dona do lugar. E ela falou, sabe o que aconteceu? Briga de família. Primeiro era esse nome. Daí teve que mudar para outro nome. Agora, por causa de briga de família, parou de fabricar. E eles estavam indo super bem. Porque tem pessoas que chegam numa etapa da vida, rompem o casamento, abandonam o ministério, fecham empresa, abandonam tudo o que conquistaram até então, por causa de temperamento. E temperamento tem muito a ver com orgulho. Tem muito a ver com orgulho. E Deus trata muito orgulho com a gente. Tem gente que consegue ser enrolado em tudo, que não tem palavra, que fala que vai fazer e não faz, que daí enrola de novo. E daí gera temperamento, gera uma confusão, porque leva a vida desse jeito. Tua mente precisa de instrução para sair disso. Eu lembro quando eu fumava 2 carteiras de cigarro no dia, às vezes. Eram 40 cigarros no dia. Antes da conversão, naturalmente, era novo. E eu pensei comigo assim, hoje eu tenho mais consciência disso, como que foi. Como que eu posso fazer para eu largar desse vício? Primeiro, eu fiz uma oração para Jesus, eu falei, Senhor, até hoje eu tentei parar de fumar e não consegui. Agora eu te aceitei, estou jogando isqueiro novo, cigarro novo, torcendo, jogando tudo no lixo. No nome de Jesus, eu nunca mais vou colocar essa porcaria na minha boca. Foi o que eu falei para mim. Só que eu precisei buscar instrução. Como é que essa pessoa parou de fumar? Como é que aquela outra parou de fazer isso? Como é que aquela outra parou? Eu comecei a ver que pessoas substituíram um vício por algo saudável. Então, no começo às vezes não é tanto, porque dava uma ansiedade, pegava uma bala, pegava um doce, pegava lá um pepino azedo, alguma coisa que eu gostava, e ia fazer alguma coisa, até eu ir largando, mas eu precisei de instrução, precisei de projeto. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, isso não é indireto para ninguém, é direto para todo mundo. Começando por mim, porque às vezes a gente troca um vício por outro. Aí eu me tornei viciado em chocolate. Viciado em chocolate é tão ruim quanto. E tem gente que para de uma coisa e come como se o mundo fosse acabar. Como um condenado, né? A última refeição. E coisa e tal. Está entendendo? A pessoa faz um prato que ela não sabe se ela vai orar agradecendo ou se ela pede desculpa para Deus. Como diz o irmão Jailton, né? Que ele fala assim, já que vai virar pó, que seja bastante. Então, você está entendendo? A nossa mente precisa de instrução. Acorde para isso. Eu tenho toda semana o que eu vou fazer na semana. Eu tenho um projeto toda semana, como que eu vou fazer, como que nós vamos alcançar, embora a minha vida seja uma vida de emergências. A todo momento eu estou atendendo emergências e resolvendo buracos e situações, mais ou menos desse jeito. Mas eu preciso ter instruções
Quando eu tenho um problema relacional, eu vou falar com quem sabe lidar com relacionamento. Quando eu tenho um problema mecânico, é sobre isso, porque eu preciso. Não pisa direito no acelerador, não faça tal coisa, não vire assim. Se você quer vencer na tua vida, quer ter uma mente saudável, você precisa de instruções. Pastor, você não sabe como é que é meu filho? O meu filho é... Você já estudou sobre o temperamento do seu filho? Pastor, meu marido, eu vou te falar uma coisa. Olha, minha esposa, eu casei com uma serpente. Eu chego em casa, ela está enrolada numa árvore, me oferecendo sempre algo ruim, pastor. Eu tenho que tomar cuidado, senão a casa cai. Pastor, eu casei literalmente. Você sabe, quando eu chego em casa, eu olho para o meu marido no sofá, eu lembro de Tutankhamon. Literalmente uma riqueza enterrada. Porque é tão inteligente. Eu ouvi falar que tem 4 bilhões de neurônios a mais para jogar baralho, pastor. Um desperdício de vida. Eu olho e eu vejo um sarcófago ali, alguém enfaixado, que assiste o jogo, a reprise do jogo, que a mesa redonda do jogo, e depois fica ali vegetando. E eu casei com uma coisa dessa, pastor. Já parou para entender como é que é o teu marido? Você precisa de instrução, precisa conversar com ele, precisa estudar sobre ele. Olha, tem um livro que você compra que é sobre o temperamento dos seus filhos. Colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Obrigado. E você vai identificar o temperamento, você vai começar, então essa pessoa, ela pensa, primeiro de tudo, ela já começa a pensar nesse entendimento. E nessa instrução você vai começar a evoluir, para você começar a conduzir o relacionamento. Não, aquela pessoa sempre vai usar, viu? Alguma gente que acordou já aí, alguns. Né? Alguns já deu e acordou que estava do lado já. Eu sei por causa do horário, né, gente? Mas, quando você consegue entender tal coisa, entender tal pessoa, entender tal comportamento, você consegue conduzir muito melhor. Consegue conduzir. Porque daí você percebe que você não tem que ficar botando pressão, você tem que inspirar. Isso é muito importante. Em outras palavras, você pega a mãe, você só está gastando saliva em ficar falando. Quando você aprende a despertar o interesse, você não precisa falar nada, aquela pessoa vai descobrir. Porque aquilo ali é uma máquina de sede, aquilo é um deserto, aquilo é um chão rachado por instrução. E quando se interessa por tal coisa, não adianta ninguém tirar da cabeça. Vai buscar aquilo. Está entendendo? Então, meu irmão, você quer vencer na tua vida? Precisa de instrução. E olha, os mais velhos, eles são campeões em algumas coisas. Campeões em conclusões de vida. Você vê aquela pessoa que fala isso, fala aquilo que não pode. O mais velho fala, olha, tem equilíbrio nisso. Olha, eu já fiz isso, a tua mãe quando era criança, ou eu lembro quando eu criei o teu pai por isso. Olha, essas pessoas têm uma sabedoria incrível. E vale muito a pena a gente escutar. Eu lembro quando eu trabalhava num setor que todo mundo ficava depressivo. Eu tinha 16 anos, todo mundo naquele setor ficava depressivo, não dava certo, era um peso. E a minha gerente chamou eu e falou assim, Carlos, eu quero que você assuma aquele setor. Porque eu vi que você é diferente, na hora do almoço você fica lendo a Bíblia, você vai orar. Tá bom. Eu falei para ela, eu posso pensar? Tá bom, você me responde amanhã de manhã, senão eu já vou chamar outra pessoa. Beleza. E eu pensei, não vou aceitar, né? Aquilo é um peso espiritual, que aquilo não sei o quê. Mas eu fui conversar com o meu pai de criação. Eu achei ele muito sábio, muitas coisas. Eu falei, ô pai, então, o gerente ofereceu esse cara, mas eu vou te falar, pai, eu acho que eu só vou ter estresse ali. Porque é isso, porque aquilo, porque não sei o quê, o setor, assim, né? É um outro cargo, eu estou subindo de cargo, é uma proposta. Meu pai olhou para mim e falou assim, mas você não quer aceitar por causa do ambiente? Porque o ambiente é pesado, porque o ambiente... Ele, quem faz o ambiente é você. Quem faz o ambiente é você. Eu falei, é verdade. E eu fui lá na mesa da minha chefe, deixei uma carta lá. E depois eu fui fazer uma reunião com ela, eu disse, olha, a gente precisa de equipamento novo. Aquela coisa, ainda sem experiência aqui. E a gente precisa de equipamento novo, e a gente precisa fazer isso aqui. E de primeira ela já jogou um balde de água fria, ela falou, que bom que você aceitou, mas a gente não tem dinheiro para nada. Então eu posso pegar coisas e reciclar? Pode.
Fui num lugar abandonado do hospital, tinha mesa lá, eu falei, eu posso reformar isso aqui? Pode. Vocês podem pintar isso para mim? Podemos. Só pedir uma autorização lá para a gente, pedir, reformar estufa, reformaram uma parte da gráfica lá, reformaram isso, coloquei, sabe aqueles quadros evangélicos de pombo e não sei o quê, com versículo bíblico e aquelas coisas lá, na época, coloquei, fiz papelzinho, comprei aquelas caixinhas da promessa, coloquei lá, vamos mudar essa conversa aqui nesse lugar. Vamos falar mais de Deus aqui. E coloquei em rádio evangélica, ficava o dia inteiro em rádio evangélica lá, tocando e coisa e tal, e chegava uma pessoa, outra, e daqui a pouco, olha que legal isso aqui, nossa, e não sei aquele versículo, e não sei o quê, nossa, mudou, coloquei uma flor ali também já, para ajudar, dessas mais gambiarra, e do jeito que eu podia, aquela mesa, cara, sabe, está muito descascado esse troço aqui, eu vou ter que fazer, mas só tem fita, e eu vou fazendo, e eu vou desenhar na fita, mas depois vai envelhecendo, eu faço de novo. E eu fiquei ali, e um dia eu estou ali, trabalhando, eu estou me arrebentando uma máquina ali, trocando toner, fazendo aquelas coisas, porque eram umas 5 máquinas ali, e de repente minha gerente chega e fala, fica parada me olhando, eu pensei, que besteira que eu fiz, será? Dela, olha, meus parabéns, porque ninguém parava nesse setor, meus parabéns, o lugar está muito legal, e eu vi que você mudou todos os relatórios dos terceirizados aqui do hospital, está todo mundo pagando. Você está entendendo? Deus estava me treinando, me chamando, mas porque eu escutei a instrução de uma pessoa mais velha, uma pessoa com sabedoria, que quem faz o ambiente é você. É muito importante isso. Terceiro ponto. Primeiro ponto é qual mesmo? Você precisa de um foco. Segundo ponto, você precisa de instrução. E o terceiro ponto, sua mente precisa de um herói. Para a gente ser sadio, a nossa mente precisa de um herói. Por que eu estou falando isso, pastor? Nós precisamos de referência. Naturalmente, ó o crente aí. Naturalmente, o nosso maior herói é Jesus. Nossa maior referência é Ele. Quando as pessoas falham, Ele é a nossa maior referência. Sempre. Ele é a perfeição. Mas nós precisamos de heróis. Você necessita de um campeão que o empolgue. Que você escute o testemunho dessa pessoa, o exemplo dela. Abraão, por exemplo, ele foi exemplo para Isaac, ele foi exemplo para Jacó, diante desses projetos, dessas promessas. Elias desatou a paixão ali de Eliseu. Ruth amava a presença de Noemi. A Bíblia diz que 2 são melhores do que 1. Nós precisamos de referência. Mas eu me refiro a esses exemplos práticos e lógicos de pessoas. Tá? Seu herói, ele decide a sua energia, ele decide a sua resistência, ele decide as suas experiências. Você sempre encontra alguém que teve sucesso na área que você precisa. Às vezes quando você escuta, eu escutei uma vez o testemunho do pastor Jalmir Pinto, era um pastor da Quadrangular, não é mais Quadrangular lá de Santa Catarina. Eu fui num congresso de homens, acho que daqui quem estava era Elias, o Sandro, não lembro mais quem estava, mas o Sandro acho que estava. Lembra do pastor Jalmir, né? Ele até falou assim, pastor Bocudo? Compramos um catatal de CD dele na época, das mensagens. E ele falou bem assim, que quando ele casou com a esposa, ele extremamente militar, na arrumação, nos horários, tudo, alimentação, e ela era o inverso disso, atrapalhada em tudo, só que ela não enxergava. Aí quando ele casou com ela, beleza, na lua de mel, eles lá no hotel, da cidade onde eles foram, tudo mais, ele foi escovar o dente, abriu a pasta, escovou, tampou e guardou. Ele foi para lá e ela entrou no banheiro. Quando ele volta, a pasta, a tampa aqui e a pasta aqui. Ele olhou aquilo, daqui a pouco ele ficou quieto, tampou, né? Estou começando agora. Passou um momento, no outro dia, mesma coisa. Na terceira vez ele, amorzinho, e ela, que paixão? Você deixou a pasta destampada? Não! Eu sempre tampo. Deve ter sido você, amor. Então tá bom, tampou. Daqui a pouco, de novo, outro dia. Amorzinho, você está deixando destampado. Não, amor, é você que está fazendo isso, porque eu tampo sempre. Na última vez, olha o limite, na última vez, amorzinho, você está deixando destampado, eu não estou, amor, deve ser você. Então, diabo! É o diabo que está fazendo essa desgraça!
Se eu tampo, você tampo! Esse espírito demoníaco! Ele falou que numa certa altura do casamento, ele chegou para ela e falou, naqueles cursos de casais que você tem que, sabe, olhe no grão do zóio da pessoa, pergunte se já teve isso, ou escreva uma carta, e assim, ele perguntou para ela, amor, você já pensou em se separar de mim? E ela falou, sinceramente, sim, não, nunca pensei em me separar, mas eu pensei em te matar já umas 2 ou 3 vezes. Ela falou isso para ele, eu pensei em te matar umas 2 ou 3 vezes. De verdade, ele falou que aquilo chocou ele. Você acredita que algumas coisas na vida da gente, referências, uma palestra que você escuta, uma mensagem que você escuta, você pega como exemplo de heróis? De heróis que resolveram perseverar, deixar para lá alguma coisa, de pessoas que estavam... Quando eu chego lá, vou dar um exemplo para você, eu estava passando por uma situação, eu vou dar um exemplo para você esses dias, eu estava lá, anunciei na igreja aqui, anunciei, falei, chamei, de novo, mais uma vez, daqui a pouco eu estou sozinho no terreno da igreja com a picareta, cavando 14 metros de valeta, num sol que era um estágio para o inferno, dessa altura 40 centímetros de fundura e 40 de largura, num chão que só tinha aquelas pedras que jogou de paralelepípedo, e eu batia e fazia tum, tum. Daí quando eu encontrava eu puxava, eu falei, 14 metros. Ali, para você ter uma ideia, dali até lá dá 13. Num sol eu pensei, eu sou um mau líder. Como é que pode? Eu não sei o quê, eu é aquilo, e dói aqui. Por que ninguém escuta? Porque naturalmente, quem vai escutar você? Porque você... E aquela coisa mental, a guerra mental, aquela coisa mental. Aí você começa a orar, Senhor, se eu estou atrapalhando, então me tira. Tira, porque eu estou percebendo que o pastor é esse, que não tem rebanho, que quer, e vai aquela ideia. E o capeta já passa do lado. Tá. E olha para você assim, tá. Aí só teve uma resposta de Deus para mim. Mais ou menos assim, ó. Tem muita gente que queria estar no seu lugar, cavando uma valeta e não pode, servindo ao Senhor e não pode. Tem muita gente. E foi aquilo no meu coração, tipo Jó 38. Aonde estavas tu quando eu fiz a eira, quando eu fiz a montanha? Aonde estava tu? Quem você pensa que é, em outras palavras? Falou aquilo para mim, porque às vezes Deus quer reservar, quer ter um particular com a gente. Como ele falou para Ananias, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. E daí, na mesma hora, eu peguei e lembrei, falei, pois é, né? O pastor Rogério contando o testemunho. A esposa dele internada no hospital psiquiátrico, né? Sim. Os filhos tomando tarja preta, sofrendo. E ele, a esposa dele, depois disso, trabalhou 16 anos como diarista para pagar o aluguel da casa deles, enquanto ele ficava na igreja servindo como pastor, e as coisas travando, e aquela situação toda que não ia, de grana curta, e situação complicada, e gente falando, Ele falou que simplesmente um dia, de uma hora para outra, um dia que não tem nem ideia, o profeta chegou na igreja, o profeta que foi trazer uma mensagem, falou, a partir de hoje, Deus vai começar a prosperar esse povo, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abrir portas, e Deus, quem te abençoar vai ser abençoado, quem fizer isso vai ser, aqui a igreja, ele falou, desencadeou, ele falou, a 10ª igreja é como é hoje, desencadeou, foi, porque ele assumiu a igreja em 83, ele assumiu a quadrangular do Campo Comprido em 83, e eles foram comprar o terreno na 10ª, se não me engano em 92, 93, e compraram 2.000 metros, depois foram comprando de 1.000 em 1.000, e assim foi, ali. Mas, quanto tempo pagando preço? Quanto tempo? Você precisa de referências, meus irmãos. Você precisa de quem vivia uma vida opressora e foi liberto. Quem teve que reeducar a esposa, reeducar marido. Quem teve que limitar pessoas. Quem perdeu filho. Qual foi a postura que tomou? Nós precisamos de heróis na vida. Quem perdeu o ente querido, o que fez? E aí? Quem queria comprar algo, o que fez? Sua mente é um jardim onde crescem os frutos que sustentam você. E a gente precisa cultivar isso. O Espírito Santo está nos ajudando nessa batalha incrível.
Tem um livro que é um livro fictício, naturalmente, mas ele vai tratar especialmente sobre o perdão. E de repente está o rapaz ali, num jardim incrível, e o Espírito Santo está do lado dele, trabalhando ali junto. Daí o Espírito Santo pergunta para ele: o que você acha desse jardim? E ele responde: que jardim mais lindo, mas está tudo meio bagunçado, né? E ele fala: esse jardim é o teu coração. E o Espírito Santo estava tirando as ervas daninhas, aquilo que começava a matar coisas boas ao redor. Você está entendendo? Tem tanta coisa boa morrendo ao teu redor, e você com a mente presa a uma situação que não deu certo, a uma situação torturante, e você desperdiçando tanta energia com algo que não é para ser. Você tem tanta coisa boa. Você não está sendo injusto em olhar para frente, não. Você não está sendo indecente ou sem honra em olhar para frente, não. Não. Mas Jesus está chamando você para a vida, porque no meio desse deserto, Ele abriu um caminho para você. No meio desse lugar que estava parecendo desabitado, que você não encontrava vida, Ele estendeu o rio, e o rio da vida. Ele estendeu a ordem, Ele estendeu a provisão dEle ali. Meu irmão, sendo jardineiro, você deve manter a manutenção, matar as cobras, arrancar as ervas daninhas e escolher flores que sustentam a cor e a fragrância. Em 2022, Deus já abriu esse caminho para você, porque o Senhor é nosso pastor e nada, isso significa que Ele está na nossa frente. Já, Ele está lá em 2022, fevereiro, março, abril, janeiro, dezembro, nos esperando lá, para nos sustentar. Tem uma música americana, do hinário americano, e eu vi uma pastora cantando isso, porque ela sempre cantou, sempre louvou a Deus com o seu piano, e de repente ela tinha que fazer uma cirurgia aqui na coluna, que afetava as cordas vocais dela. E ela fez, e uma das cordas vocais dela ficou parecendo um espaguete, e ela não conseguia cantar. Ela conseguia falar até, mas cantar ela não conseguia. E ela estava na frente do piano, depois de cirurgia, já tinha passado meses, e ela estava lá e ela não conseguia cantar, então ela começou a chorar e se debruçou em cima daquele piano, e ela falou: se eu nunca mais conseguir cantar, o Senhor é o meu Deus. Se eu nunca conseguir mais louvar o Senhor é a minha adoração. Se eu nunca conseguir mais, e ela foi orando para Deus assim, de repente ela começou a sentir um calor na garganta dela, um calor, um formigamento, e ela começou a falar mais alto, e ela começou a cantar de novo, e Deus restaurou a voz dela, e ela cantou um hino daquele hinário americano, que o refrão dele diz assim: de tudo que eu tentei médico, tentei isso, tentei aquilo, tentei tudo, o Senhor sempre estava pacientemente na fila, esperando a sua vez para me curar, humildemente. Deus está lá na frente para nos abençoar, Deus está ali na frente para nos instruir, para nos direcionar, vida nova para você. Olha a foto do seu futuro, porque Deus já quebrou o jugo. Se coloque em pé, porque nós vamos apresentar esse ano com gratidão, nós vamos apresentar esse ano com superação, nós vamos apresentar esse ano com livramento, nós vamos apresentar 2022 como o ano da construção, o ano do avanço, o ano, meu irmão, da libertação. Amém? Amém. Coloque a mão no teu coração assim, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração inicial com vocês, e em seguida o Ministério do Louvor estará entoando um cântico, e você vai fazer a sua oração, apresentando o 2022 e agradecendo pelo 2021, tendo a certeza que você está colocando tudo isso já nas mãos de Deus, e que vai ser tudo diferentemente melhor. Amém? Com a mão no teu coração, fecha os teus olhos, visualize o teu Salvador, visualize aquele que te espera. Às vezes você não consegue visualizar o rosto, mas as mãos dele furadas, as mãos dele estendidas para você, as mãos dele fortes, que estão segurando as tuas mãos para te ajudar, com aquele olhar sereno, cheio de lágrimas, de alguém que te ama puramente. Eu quero que você olhe para mim, ore comigo, mas tendo esta visão de que Ele está escutando a sua oração. Ore assim, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por me sustentar até aqui.
Eu te agradeço por me guiar em lugares que eu não enxergava nada, mas que eu passei pelo vale da sombra e da morte, apenas ouvindo a tua voz, e permanecer vivo somente porque eu confiei no Senhor. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, e eu tenho certeza que será no meu amanhã também o mesmo Deus de amor, de livramentos, pois eu dedico 2022 ao Senhor. Eu tenho certeza que essa iniciativa minha, de começar o ano, aliás, de terminar o ano te agradecendo, e começar o ano, Pai, te louvando, orando ao Senhor, eu tenho a certeza, Deus Todo-Poderoso, que vai ser um ano diferente, ligado aos céus, e tudo que é ligado aos céus, rega a terra para a vida, traz vida, Senhor, me usa para melhorar qualquer ambiente que eu estiver, me usa, ó Deus, para agregar na tua casa, para somar através dela, para te louvar, em nome de Jesus. Eu ligo 2022 ao teu trono e te agradeço, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para o alto, e você comece neste momento a aplaudir a Jesus, comece a agradecer a Ele, comece a louvar Ele. Vamos louvar.